Olá, boa noite. Nós estamos no dia 23 de novembro de 2022, são 18 horas e 25 minutos. A nossa luz ainda não foi reinstalada pela Light, mas nós estamos em um período de experimentação. Então, eles não deram definitivamente, mas nós estamos em caráter experimental. E aí eu vou gravar agora o primeiro vídeo, né, desde o dia 27 de outubro, né, faltou luz, que eu acho que é parte dos meus últimos vídeos, que eu falo da briga interna entre os judeus, eles não querem que vocês saibam, né? Fiz um resumo aqui, estava discutindo esse resumo, então no dia 27 do mês passado, então daqui a 4 dias, 23, né, mais 4, 27, faz um mês, que eu estou sem luz. Se acham que é coincidência, podem pensar o que quiserem. Obrigado ao meu aluno que me disse: professor, o senhor está se zangando muito, não é o seu estilo. Eu assisti todos os seus vídeos, são 600. Mas no começo o senhor era ponderado. De repente o senhor se tornou agressivo. Isto não pega bem. Então volte ao seu estilo original. Muito obrigado, farei isso. Obrigado mesmo, porque a crítica construtiva prova de amor, amizade e respeito. Obrigado a você. Não lembro o seu nome, mas com certeza estou cheio de gratidão por você ter me feito uma reprimenda, né? Não deixou de ser uma reprimenda, mas com todo o respeito. Digo isso porque sou visualizador do seu canal, já vi todos os seus vídeos. Mas se virmos o início, o senhor tem outra postura. Nos últimos vídeos, o senhor adquiriu uma postura agressiva, emocional, contra aqueles que são de hated. Hate é ódio em inglês. Então, aqueles que são divulgadores do ódio, que procuram colocar comentários odientos e odiosos. Muito obrigado. Agradeço também o like. Agradeço àqueles que inscrevem nos Colégios dos Magos Caldeus. Agradeço aos que divulgam o canal. E agradeço aquelas contribuições espontâneas. Porque o nosso canal, o YouTube, eu estou com $14. O que é $14? Há 5 anos que eu gravo. Então, o que é que acontece? Por alguma razão, não tenho. Eu tenho 135 inscritos. Mas tenho 10.500 visualizadores. Mas eles pagam pelos inscritos. Se esses 10.500 visualizadores se inscrevessem, aí eu teria uma quantia razoável. Bom, fica aqui minha gratidão e principalmente aos nossos caribus. Mais uma vez, meu amigo, obrigado pelo puxão de orelhas, tá? Vou seguir. Vou continuar fazendo nosso trabalho, mas vou seguir. Então, o que é que eu disse a vocês? Não vou repetir porque eu disse no mês passado. Hillel é mais importante do que Gamaliel na história dos judeus. Mas o Rabi Gamaliel protegeu os cristãos. E aí o que é que aconteceu? Gamaliel é discípulo de Hillel. Mas até Jesus respeitava Hillel. Então, é uma escola respeitável. E Hillel era discípulo de 2 grandes rabinos no exílio da Babilônia, que é Shabitaia e Abitalion. Então, Shabitaia e Abitalion fundaram uma academia na Babilônia, ainda no cativeiro, e o Rabi Hillel é discípulo deles. Quando foram liberados, a escola de Hillel cresceu. Apareceu um opositor chamado Shammai. Então Hillel diz uma coisa, Shammai rebate. É o direito que tem, aquela sua tese e antítese. E às vezes os dois geralmente discordavam. Então Hillel predomina. Dentro da mentalidade cristã, nós aceitamos Hillel, apesar dele ter contribuído para a Mishnah. Mas ele achava que estava fazendo uma coisa boa. Então, ele foi ingênuo. Mas, então, discípulo de Abitalion e de Shammai. E, portanto, a escola dele pertence a Gamaliel. E Gamaliel protegeu os cristãos, por isso foi destituído no ano 90, li para vocês, por ter
impedido que o Sinédrio apedrejasse, crucificasse, não, só quem podia crucificar era Roma, apedrejasse ou enterrasse vivo, ou então tocasse fogo. Né? Então Gamaliel continuou protegendo os cristãos, resultado destituíram ele. Já disse para vocês, está no vídeo passado, é só ver detalhadamente. Diz a tradição cristã que ele terminou pedindo batismo, ou seja, ele chegou a ser cristão. E São Paulo diz: sou fariseu, filho de fariseu, livro dos Atos dos Apóstolos 22. Confira na sua Bíblia. Cioso da escola de Gamaliel, discípulo de Hilel. Aos pés de Gamaliel, foi mais zeloso do que todos os meus contemporâneos. Então você vê, a escola começa com Shammai e Abitalion, depois Hilel continua, depois tem Shamash, é parecido, né? Hilel e Shamash, não é Shammai. Shammai é duas escolas respeitáveis da Babilônia, ainda no exílio. Saindo do exílio, Hilel, discípulo de Shamaia e Abitalion, passa a ser os continuadores de uma grande escola, né, de hebraísmo, cultura hebraica em geral. Dali vai nascer uma tradição oral que será chamada Cabala, que tem que ser estudada com muitíssimo cuidado. É o que nós estamos fazendo. Porque a Cabala que tem uma versão, digamos assim, sionista, vai terminar no sionismo, Esdras vai fazer isso, e tem uma Cabala que nós temos de estudar. Então, Akiva foi um mártir. Ele vai ser enterrado vivo quando, depois da reunião de Simão Bar Coquebas, o falso Messias, ele não acreditou em Jesus Cristo, viu? Ele viu Jesus Cristo e não acreditou. E aí surgiu um outro falso Messias chamado Simão Bar Coquebas, no ano 130. Ele disse: esse é o Messias. Bom, os romanos já tinham, no ano 70, Vespasiano e Tito, imperadores de Roma. Vespasiano era o imperador e Tito era o seu filho adotivo. E Vespasiano dizia que Tito era as delícias do gênero humano. Então Vespasiano não foi. Confiou a Tito o cerco de Jerusalém. E Tito mandou sair todo mundo. Respeitarei os bens, a dignidade e tudo aquilo que vocês forem, se sair antes de eu invadir. Quem que saiu? Filon de Alexandria e o famosíssimo, como é que se chama? Que é o que escreveu História Judaica. Esqueci agora o nome, né? Então, mas é famoso que ele saiu. E foi adotado por Tito. Né? Depois, de repente, eu me lembro do nome dele. É famoso, né? Foi ele quem fez, no Palácio lá de Roma, adotado por Tito, ele fez a Antiguidade Judaica. Flávio Josefo, Antiquitates Judaicas, em latim. Antiquitates Judaicas, feito por um judeu, adotado pelo imperador Tito, sobrinho de Vespasiano, eles dois governavam juntos. E aí Tito entrou, depois que todo mundo saiu, ninguém mais saiu, ele entrou. Aí os discípulos que foi Barrabás, incendiaram o templo. Mas ele não pôde fazer nada, porque tudo no templo é a madeira de cedro e acácia e seda. Você imagina agora, um templo construído de madeira de cedro e de acácia, decorado com cortinas de seda. Então, a primeira flecha incendiária que um romano lançou, pegou lá, incendiou o templo. Mas Jerusalém não foi destruída. No ano 130, Akiva vai aclamar um Messias, que se chama Simão Bar Coquebas. Aí Vespasiano vem. E aí destrói Jerusalém. Arrasa Jerusalém. Arrasa. Nós temos hoje o resíduo, chamado a Cidade Velha, e temos a Cidade Nova. Jerusalém, a Cidade Velha, é histórica, e muitos peregrinos
ou então turistas vão ver a cidade velha. É o que restou. Mas Vespasiano destruiu. E Tito adotou, como é que é o nome? Flávio Joséfo como seu protetor. E Flávio Joséfo escreveu, ele se interessava, ele gostava do judaísmo, né? Ele era pró-judaísta. Foi com muita dor no coração que ele viu o templo ser incendiado e que viu o pai adotivo, que governava com ele, destruir Jerusalém. Então você vê que a luta para um patife chamado Esdras, que infelizmente está na nossa Bíblia, olha só, ele escreveu 4 livros, está na Bíblia hebraica também. Então se eu abrir aqui, ó, primeiro livro que ele escreveu, ó, primeiro livro de Crônicas, primeiro e segundo livro de Crônicas, ele escreveu. Não se tira daqui porque as informações históricas são muito importantes. Primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. É ele, é do patife. Aí nós vamos agora encontrar o segundo. Claro, se tem o primeiro, vai ter o segundo. Ué, primeiro livro de Crônicas tem o segundo? Tem que ter o segundo. Claro que tem que ter o segundo. Aqui já é o livro do Canário, mas eu vou ver o segundo. Segundo de Crônicas, capítulo 7, 29. Primeiro 29, já sei, eu marquei aqui uma teoria. Segundo livro de Crônicas, escritor o patife do Esdras. Então ele escreveu o primeiro de Crônicas e o segundo de Crônicas. Tudo cheio de mentiras, mas há verdades. Então não se pode tirar da Bíblia, porque tem aqui acontecimentos históricos que não se podem perder. Então nós somos obrigados a engolir esse saco. Aqui faz muita mentira, e aqui ele destitui a família de Davi. Nesse livro, ele escreve esse livro, e os descendentes de Davi, o que ele coloca são falsos. Ele coloca 5 nomes. Nenhum dos nomes são descendentes de Davi, se você ver no Novo Testamento. Aí ele escreve o livro dele. Ele escreve os dois seguintes, ó, Esdras e Neemias. Ele é quem escreve, os dois. Então, não valem também nada para nós, porque é a patife quem escreve. Mas tem informações históricas. Aqui, se você ler a introdução, você vai ver a introdução daqui, como a introdução diz, é muito complicado ler o livro de Esdras. Ele esconde muita coisa. Por que ele esconde muita coisa? Porque ele não queria ser descoberto nas mentiras dele. Mas acontece que ele recebeu muita autoridade de Ciro Persa. E aqui está o livro de Neemias. Então ele escreveu 4 livros. Primeiro de Crônicas, segundo de Crônicas, Esdras e Neemias. Muita informação histórica que não permite que esse livro seja tirado da Bíblia. Tem na nossa tradução e tem na Bíblia hebraica. Agora, nós dissemos a vocês que a Mishnah é a antibíblia. Começou com os rabinos Hillel, Akiva e Yehuda, principalmente. Hillel, Shabtalion e Shamash não fizeram a Mishnah, mas Hillel é o principal responsável. E Akiva fez muito, deu um impulso enorme à Mishnah. Então, antes da Mishnah, o que é que acontecia? O que Gamaliel defendia e o que aqui o Rabi Ismael ben Ezra, não é Ezra, Ismael ben Ezra significa Ismael, filho de Ezra, é ele que vai se opor a tudo isso. Então agora eu vou mostrar para vocês a Bíblia hebraica original, a Torá completa. Ela completa se chama Tanakh. Por que se chama Tanakh? Ela se chama Tanakh porque é
é um acrônimo de T de Torá, N de Nebiim, K de Ketubim. Aqui está, ó, a capa está solta. Então aqui nós temos a autêntica Torá judaica, chamada Tanakh. Vocês não sabem, mas aqui é um T, Torá. Então, por isso Tanakh. Começa com T, porque o primeiro livro são os 5 primeiros, o primeiro livro de Moisés, o Pentateuco, chamado por ele a Torá. Depois vem Nebiim, os profetas. Desprezem essa letra inicial, que é os. Nebiim, começa. Não, desculpa. É o N mesmo. Torá, N, B, I, não tem valor, I, M. Nebiim, profetas. E, V, esse sim despreza. E, Q, aqui tem um K, Ketubim, os escritos, o resto. Então, os Salmos, o livro de Jó, sabedoria e fatos históricos eles chamavam livros escritos, os escritos. Os profetas eles chamavam de Nebiim, ó, tá completo, Nebi, o Aleph não tem valor, I de novo, M, final. Nebiim, profetas. Torá é mais conhecida, é mais respeitável. Então, juntando, dá Tanakh. Tanakh. Tirem esse lá. Então, o K vai ser K. O N de Nebiim vai ser Ne. E o T de Torá vai ser T. Então, Tanakh. T de Torá. N de Nebiim e Q de Ketubim. Tanakh é Torá, Nebiim e Ketubim. Aqui eu tenho o original. Uma preciosidade. Começa com o quê? Começa com o livro do Nós Trazimos Errado, Gênesis. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com Gênesis. A Torá não tem nada a ver com Gênesis. Como é que começa? Começa aqui, ó. Vejam bem essa palavra, já fiz esse vídeo, ó. É um B, é um Re, é um Shin, é um I e um T. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haeretz. Essa é a frase original do livro do Sefer Bereshit. Foi traduzido por Gênesis, mas Gênesis significa a origem. Bereshit significa a origem, não. Mas não vou entrar com detalhe. Agora vocês vejam bem. A Torá, olha bem para aqui, ó. Bereshit, primeira palavra. Bara Elohim, vem de El, Deus. Et Hashamayim, as águas superiores. Vet Haeret, e as águas inferiores. Tá? Torá autêntica. Agora vamos ver uma Torá feita por um rabino chamado Meir Metzila Malamed. Ele só fez a Torá. Por que só fez a Torá? Porque é o livro mais respeitado e mais lido. Ele fez para os cristãos ou para os judeus estudiosos. Ó, está escrito aqui Torá. T-O-R-E, o A é suposto T. Torat. Ou Lei de Moisés. Vamos ver como é que começa? Vai ter que ser igual lá, né? Senão será falso. Meir Metzila Malamed. Com traduções e comentário pelo rabino Meir Metzila Malamed. Quem é esse cara? Esse cara é simplesmente rabino, líder espiritual da comunidade sefaradita de Miami, Flórida, Estados Unidos da América. Ele fez para pesquisa. Por quê? Porque quem como eu sabe pouco hebraico, quando você abre, ele tem comentários aqui explicando. E aí, quando você vê o Gênesis aqui, o nome é Bereshit, o mesmo. E como é que vai começar? Vamos de lá para cá. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haeretz. O resto não precisa ler. Então veja só, primeira frase da Torá original, escrita por Moisés, está aqui, ó. Coincide com o de lá? Coincide com o de lá.
Tá aqui, é o título, Bereshit. É a primeira palavra, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, o Rabino Meir segue, é sefaradita, né? Nós vimos aqui, ele é líder espiritual da comunidade sefaradita. Logo, ele tinha que seguir o quê? Os sefaraditas são religiosos. Mas, o que é que aconteceu? Aconteceu que surge uma outra corrente, que é exatamente a corrente que vai surgir a Mishnah, e essa corrente que vai fazer a Mishnah, que é uma antibíblia, vai se transformar no Talmud, que tem verdades e mentiras, e é o livro dos ateus. Os judeus ateus usam o Talmud, mas o rabino ali, Melamed, cita o significado da palavra Egito. Então, a gente não pode, nada é totalmente mal. Agora aqui eu tenho uma Mishnah original. Ó, gente, essa daqui é uma tradução em português. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui no original hebraico. Vou mostrar, tá? Tá aqui na minha mão. É raro também. Aparentemente é igual, ó. Torá, Nebiim, V, esse V é E, então K, T, U, B, I, M. Ketubim ou Ketuvim. Torá, a lei, Nebiim, os profetas, E, essa letra é E, os escritos. Então parece que é a mesma coisa, mas vamos ver se começa igual? Vamos lá. Bom, inicialmente ele usa a palavra Bereshit. Inicialmente. Aqui ele dá o índice, ó. Está em cima Bereshit e o índice. Não existe isso na Torá. O Meir Malamed não tem índice. A Tanakh não tem índice. Aqui já temos uma desconfiança. Por que aqui tem índice aqui, hein? Ó. Tem um índice aqui, ó. Tá vendo, ó? As letras hebraicas são números. 1, 2, 3. O autor colocou em hebraico e em letras arábicas. Vamos continuar. Vocês estão vendo um livro raríssimo. O índice é grande. Ó, vai até aqui. Então são 3 páginas praticamente. Vamos ver o começo. Aqui tem uma explicação inicial. Porque eu não sei ler hebraico tudo, mas aqui também é um pequeno índice. Já não aparece a palavra Bereshit, ó. Onde está a palavra Bereshit? Ah, aparece sim, ó, aqui, ó. Para a tradução, revelação dos comentários para os inocentes. Então, Bereshit está aqui, ó, a palavra Bereshit. Mas é um comentário para os inocentes. Os inocentes eram os analfabetos. Aí aqui começa o texto. O texto começa aqui. Até ali foi preparação. Então, parece que é a mesma coisa. Bereshit. Mas vamos ver como é que começa, ó. Aleph quer dizer 1. Ó, não tem. Bereshit bara Elohim. Querem que eu pegue a original? Vocês se lembram como é que é a palavra? Começa com essa palavra, Bereshit. Devia estar aqui, ó. Vou pegar a Tanakh original. Vou pegar. Ó. Tá aqui. Não tem índice. Aqui só diz que é Torá, Nebiim, Ketuvim, a lei de Moisés, os profetas e os escritos. Aí vai direto agora para o texto. E o que é que o texto diz? Olha bem, é o título, ó, porque para eles não havia título. A primeira palavra era o título. Olha bem a palavra, gente. Bereshit é a mesma daqui, ó. Bereshit é a mesma daqui. Capítulo 1, caput 1, Aleph. Lá tem Aleph, ó. Bereshit. Então começa com Bereshit. Agora vamos ver a falsa? Vamos ver a falsa.
Bem, eu não vou ler o que é isso que está aqui, tá? Dá para ver assim, ó. Ain, Anaib, Aot, Kat, e vai o resto. Eu não sei ler o hebraico, nem sei, eu pesquiso apenas. Agora, uma coisa é certa. Qualquer idiota vai perceber. Aleph é número 1, né? Lembram disso? Porque é um alfabeto alfanumérico. Cadê Bereshit aqui? Ó, tá aqui. A Tanakh começa com essa palavra. O Rabino Meir, mestre Ramaned, começa com essa palavra. Mas isso aqui é uma Mishnah. É uma Mishnah. É isso aqui em hebraico. Pronto. Então, é uma antibíblia. Comentário para os inocentes. Comentário da Bíblia para os inocentes. Ó, a palavra Bereshit não aparece. Aparece, ó, essa primeira letra aqui é um Yod, depois Aleph, depois de novo Yod, depois um Nun final. I, A, I, N. I, On. Seria mais ou menos. Ou Iaon. Ora, a Torá não começa com a palavra Iaon. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Assim fez o nosso queridíssimo rabino, respeitabilíssimo, né? É responsável pela comunidade sefardita de Flórida. E como é que ele começa? Olha só. O título é Bereshit. Ó. É daqui para lá. Bereshit. Isso é um T. Primeira letra da Torá, a última de Bereshit. E como é que começa? Olha aqui a palavra, ó. Comparem. Lá em cima, ó. Bereshit. E aqui embaixo, Bereshit. Agora vamos pegar o livro falso? Vamos pegar o livro falso. Em cima ele coloca Bereshit, mas devia estar aqui. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Não está. Por quê? Porque é um comentário. Então aqui eu tenho o original em hebraico e aqui eu tenho um pedaço dele em português. Um pedaço. Aqui tem muito mais coisa. Aqui tem várias Mishnah. Ou seja, tem 2 ou 3 Mishnayot, que é o plural de Mishnah. Uma Mishnah, 2, 3 Mishnayot. Então, aqui começa a safadeza. Ou seja, a Mishnah vai ser os comentaristas, alguns inocentes, outros de propósitos. Esdras é um canalha, vou provar isso a vocês. E aí, você vê que o livro escrito, tá vendo? Lá está em português. E aqui, ó, Bereshit está aqui. É a primeira palavra do Gênesis. Devia estar aqui. Precisa mostrar de novo? Não, né? Seria repetitivo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Não está. Porque é um comentário. O que será que ele comenta aqui, hein? Será que ele segue o comentário normal, que é honesto? Não, não é. Desonesto. É desonesto. Daí a briga de Jesus com eles. Então, eu tenho a Torá original. Eu tenho essa porcaria aqui, que parece, ó, pelo início engana qualquer trouxa, ó. Aqui está escrito Torá, T-O-R, supõe-se o A, que ele não tem vogal, T, Torat, Nebiim, Ketubim. Mas como é que começa? Não começa com a palavra Bereshit. Então, isso é para enganar os trouxas. Agora, se eu pegar a Torá hebraica verdadeira, aí vocês vão ver que lá em cima, estou repetindo, mas é importante. Ó, lá em cima tem a palavra Bereshit.
E aqui começa da esquerda para a direita. Bereshit, tá vendo? Ó? É o título, é a primeira palavra. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Em Reshit, não é no princípio não, está errado. Trazido no princípio é Reshit, Meir Malamed vai dizer que é o nome de Jesus antes de encarnar. Não é de Jesus, ele não aceita Jesus. Mas o nome do Messias, Reshit é o Messias antes da encarnação. É que Meir Malamed vai explicar. Ele não aceita Jesus. É um direito que ele tem. Mas veja só. Veja, ele segue isso, ó. Aqui é a original, é a Tanakh. A Tanakh é a Bíblia hebraica original. Está aqui, ó. Livro 1, capítulo 1. Aleph quer dizer 1. Então, Bereshit, em Reshit, ou seja, no Messias, Bará criou, Elohim, as potências divinas de El, Et Hashamayim, as águas superiores, Ma é água, Maim é águas, Vet e Eretz, as águas inferiores. Aí, Meir, Melamed, Mazila, seguindo o certo, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um livro para estudos, e aí, claro que ele vai fazer correto, ó, Torá, a lei de Moisés. Aí quando você abre, aqui do lado está em português, para quem quiser fazer a pesquisa, ó, aqui eu pesquisei, ó, isso aqui fui eu que fiz. Agora vamos ver como é que começa o texto, ó, está escrito aqui, Bereshit. E como é que está escrito aqui, ó, Bereshit, em Reshit, Bará, Elohim, as potências de El, Et Hashamayim, as águas superiores, Vet Haeretz, e as águas inferiores. Essa seria a tradução correta. E não no princípio do Senhor céu e a terra. A tradução está errada. Ou seja, infelizmente, a minha Bíblia é uma merda. É uma merda. Porque se eu pegar aquilo ali e você pegar a sua Bíblia Sagrada, edição pastoral, o tradutor traduz Reshit, que quer dizer o Messias, o cabeça, vem de Rosh, Oresh, quer dizer o cabeça. Está escrito: no princípio Deus criou o céu e a terra. Vocês podem dar a Bíblia de vocês. A criação. Está errado. Reshit é o Messias. Não se traduz. Reshit é um nome próprio, como Marlanf, como vocês aí, qualquer um de vocês. Então, no princípio, ó, até o Rabino Meir Malamed fez essa besteira. Tá vendo, ó? A Bíblia Pastoral não podia ter trazido Reshit. Por que não podia? Porque Reshit é o nome próprio do ser criado por Elohim, e Elohim cria em Reshit. Elohim só cria Reshit, e depois, em Reshit, ele cria todas as coisas. Então, está cheio de erros. Elohim é Elohim, não podia ser traduzido. Não é somente Deus, porque Javé vai ser como outro Deus. Só que Javé é um Deus de terceira categoria. Vai aparecer em Gênesis 2. Mas não vamos a isso hoje. Vou mostrar só a primeira. Aí, nós vamos agora voltar àquele livro que eu vou usar para vocês, que vai dizer a vocês que como é que foi que surgiu a Mishnah. Como é que foi que surgiu a Mishnah? Ó, Bernard Casper, Pequena Enciclopédia Judaica, ele vai dizer, vou reler, viu? Toda a literatura midrástica, ou seja, comentários, chamava Midrash Agadá. Com o tempo, tornou-se um comentário sistemático e sucessivo e foi dividido em halachá, regras.
O elemento essencial característico da Mishnah é sua aceitação e consideração das tradições do ancião, simplesmente mencionado como Kabbalah. Tradição antiga aceita, às vezes como Halashá le Moshe Sinai, a lei entrega Moisés no Sinai. Ou seja, Kabbalah, aqui está dito, é Halashá le Moshe Sinai, a lei entrega Moisés no Sinai. Pois a hipótese, estou continuando a ler, é de que a lei oral, Kabbalah, no Sinai, a lei foi entregue a Moisés no Sinai. Torá Shebal Pé, que foi dado no Sinai ao mesmo tempo que a lei escrita. Ao mesmo tempo, ela reclama a mesma origem divina e, consequentemente, a mesma autoridade e força. Na realidade, a própria Mishnah afirma: aplica-se mais a observância das palavras dos escribas, os canárias criados por Esdras, que é a tradição oral, ele explica aqui, do que a observância da palavra da Torá escrita. Ou seja, a Bíblia, a Torá, a Tanakh não vale de nada. Ele está dizendo aqui: aplica-se maior rigor à observância da palavra dos escribas, a Mishnah, que é da tradição oral, eles ficam entre parênteses aqui, do que a observância das palavras da Torá escrita, da Tanakh. Pronto, começou a bagunça. A lei essa assertiva aparentemente audaciosa, não é audaciosa, é covarde e falsa. Dá a entender, não dá a entender, diz claramente. Você vê como é que eles são facciosos e deslizam, né? Não dá a entender, não. Para quem sabe português, está claro. Que a lei oral, por um lado, reivindica a mesma autoridade e continuidade que a lei escrita, que, por outro lado, serve como sua interpretação fiel e complemento essencial. Complemento essencial é: se você não tem a Kabbalah, você não vai entender a Tanakh. Só que você vai ter que pegar a Kabbalah dos grandes e honestos rabinos. Sabiam que Karl Marx foi rabino judeu? Ele que teorizou o comunismo, sabe qual era o nome dele? Moses Mordecai. Por que ele inventou o nome Marx, Karl Marx? Para esconder. Sabem que Lenin, que foi discípulo de Moisés e fez a Revolução Bolchevique na Rússia, Lenin, o nome verdadeiro dele em hebreu era Vladimir Leonovich. E Theodor Herzl, que foi responsável pela criação do sionismo e do Estado de Israel, o nome verdadeiro dele, hebreu, é Benjamin Zeev. Por que eles falsificam os nomes? Agora, ele disse que, vamos voltar, foi dada a lei entregue a Moisés no Sinai, Halashá le Moshe Sinai, mas havia a lei oral, Shebal Pé, que foi dada no Monte Sinai ao mesmo tempo que a lei escrita. Vamos ver se é verdade. Vamos pegar um rabino para dizer isso. Esse rabino está aqui. Ele escreveu Sefer Yetzirah, famosíssimo, Ariel Kaplan. Escreveu, eu tenho a edição em inglês, mas tem a edição em português lá no Brasil. Quando meu sobrinho me deu, Leonardo, não havia tradução oral. Não havia em português. Vamos ver o que é que ele diz? Vamos ver. Olha, é em inglês, mas aqui diz o texto. Vou ler. O Sefer Yetzirah é um pequeníssimo livro, muito conciso. Na sua versão pequena, tem 1.300 palavras, enquanto que na sua versão longa contém 2.500. Há uma versão usada, cuja tradução contém cerca de 1.800 palavras. Mas o texto original era tão pequeno que um dos mais famosos fragmentos que estão guardados, como se fosse um livro inteiro, é uma página só. A single page. Está escrito aqui. Se você sabe ler inglês,
você vai conseguir ler aqui, ó. O que eu disse, o que eu traduzi, está aqui, em inglês. A single page. Está aqui, ó. Quem souber inglês vai ver aqui, ó. A single page. Uma única página. Então, a Kabbalah era uma única página. E aí ele diz essa especulação de que o original devia ser apenas 240 palavras. Ou seja, Aryeh Kaplan diz que era uma simples página com 240 palavras. Curtíssima. Ele continua. Vamos à continuação? Vamos, vou marcar aqui, tá? Vou botar um marcador. Você vê que ele desmente o canalha aqui do Bernard Casper, que diz que foi dado a Moisés no Sinai. Aqui ele diz que não foi. Por quê? Porque no Sinai foi dado a Moisés toda a Torá. Toda. Ou seja, a Torá foi dada a Moisés. Agora vamos ver a continuação do texto. Infelizmente está em inglês. Authorship, autoria. Vou ler. Está em inglês, infelizmente. Desmarquei a primeira parte, mas está pertinho. Tem nada. O texto, agora a autoria. As mais antigas fontes do Sefer Yetzirah atribuem ao patriarca Abraão então, mais ou menos por volta do século X, Saadia Gaon, que é um rabino, escreveu que os antigos dizem que Abraão escreveu ele. É o contrário, então está desmentindo lá. Abraão trouxe da Caldeia. Essa opinião é sustentada por quase todos os grandes comentaristas do início da discussão. Os antigos cabalistas, os textos do Zohar e Raziel são atribuídos tanto quanto o Sefer Yetzirah a Abraão. Um número de manuscritos muito velhos, como Sefer Yetzirah, começam da mesma maneira, dizendo Cartas de Abraão, nosso pai, que é chamada Sefer Yetzirah. Vou aproximar o máximo de vocês. Infelizmente não está em português. Parem o vídeo. Quem souber inglês, coloca o texto, fotografa, coloca no Google Tradutor. Então, aqui ele diz, o autor do Sefer Yetzirah, o autor da Kabbalah é Abraão, que trouxe de Ur dos Caldeus. Ao contrário, o mentiroso safado Bernard Casper diz que foi dado a Moisés no Sinai. Ora, Abraão veio no ano 2000, Moisés no ano 1350. Vamos encerrar o vídeo mostrando a vocês assim que há rabinos verdadeiros, esse é confiável, Aryeh Kaplan, é um rabino sério, podem confiar na obra dele, e aqui eu tenho um judeu sionista que vai dizer as coisas tortas. Tem mais, mas o vídeo já estendeu quase 3 minutos. Vou parar. Então, Aryeh Kaplan, rabino de grande fama, contradiz a assertiva de Bernard Casper, que não é rabino, é apenas sionista. Pronto. Está aprovado. Logo, a Mishnah não foi dada a Moisés no Sinai. A Mishnah foi escrita por comentaristas que comentaram o que foi dado a Abraão, que é o Sefer Yetzirah e outros livros que ele trouxe da Caldeia. E o Sefer Yetzirah só tinha 240 palavras. Hoje, o próprio Aryeh Kaplan nos dá o Sefer Yetzirah aqui. São 3 edições diferentes.
Ele vai dar 3 edições aqui. Mas ele disse 1.200 palavras, 1.800 não é. Mas a original só tinha 240 palavras. Pronto. Já provei então que há uma contradição. Por quê? Porque os que não são sinceros torcem. Foi dado a Moisés no Sinai, no ano 1350. Ariel Kaplan diz: foi trazida por Abraão de Ur dos Caldeus. Ariel Kaplan é respeitável. Podem confiar nele. Logo, Cássio é mentiroso. Pronto. Vamos encerrar esse vídeo. Agradecer a vocês. Eu acho que eu me mantive mais ou menos equilibrado. E vou tentar ficar calmo e tranquilo. Mas já mostrei o seguinte, ó. Hillel foi discípulo de Shamaia e Avitalion. E depois que ele fundou a escola dele, Shamash, não é Shamaia, Shamaia é da Babilônia e Avitalion. Hillel era discípulo deles. Fundou a sua escola. Aí Shamash, que já era tendente a outra coisa, fundou outra. Gamaliel, discípulo de Hillel. E Paulo de Tarso é discípulo de Gamaliel. E o que é que o Rabi Ismael ben Ezra vai dizer? Eu já li, está no vídeo passado. Ele vai dizer: Akiva, você é muito famoso, mas quando você abre a Tanakh, você diz a escritura: cale-se que eu vou falar. Cale-se porque eu vou falar. Ele diz na cara de Akiva. São contemporâneos. É muito a peito, né? Quem é? Rabi Ismael ben Ezra. E ele fundou uma escola. Assim como Esdras fundou a escola dos fariseus e dos escribas, vão matar Jesus, o Rabi Ismael e o Rabi Gamaliel defendem a Tanakh. Por isso, Gamaliel vai ser expulso do Sinédrio e ninguém ouviu falar de Ismael. Já ouviu falar dos Amoraim? Não. Na Bíblia, no Novo Testamento, aparece discussão dos Amoraim? Não, porque era idêntico. A opinião dele era igual. Isso aqui foi um pré-cristão. Esse aqui foi um pré-cristão. Agora mostrei a vocês que então, o sionismo é responsável por todos os males do mundo desde o ano 1000 até hoje. Porque chegaram em 800 na Alemanha. Até eles conseguirem, no ano 810 eles conseguiram, 1810, eles conseguiram o domínio do Banco da Inglaterra. E a partir do ano 1000, eles vão começando a crescer, até se tornarem o domínio do mundo. Eu tenho todas as provas. Vocês sabem que eu apresento as provas. Aqui eu tenho uma edição para estudiosos. É interlinear. É confiável. Estudei no seminário beneditino. Olha, qual é a primeira palavra? Bereshit, ó, tá aqui em cima, ó. Confiram. Bereshit é a mesma, ó. Bereshit, Bará, criou. Enreshit, Bará, criou. Elohim, as potências de El, Et Hashamaim, Vet Haeretz. Embaixo está a tradução em inglês. Para quem quiser, vamos dizer assim, pesquisar e facilitar. Então, eu tenho uma literatura bastante vasta. Então, eu tenho autoridade para dizer: quem vier me desmentir, tem que ter bala na agulha. Se não tiver, vai ficar desmoralizado. Então, cuidado. Cuidado quando vocês emitirem o fluxo do mar, não. Porque eu mostro nos livros. Acabei de ver, mostrar para vocês que só um livro falso não começa como a Tanakh. Esse aqui é a Tanakh. Começa com Bereshit bara Elohim. E o livro falso aparentemente igual,
Quando você chega lá, capítulo 1, ele não começa com a palavra Bereshit. Pronto, terminarei com isso. Tinha de ser essa a primeira palavra. Bereshit bara Elohim. Então, isso é um comentário falso. Isso é um Midrash. Ou seja, é uma Mishnah. Essa em português, essa em hebraico. Então, é falsa. Bom, eu faço assim. Mata a cobra e mostra o pau. Agora, para me desmentir, vai ter que ter peito. Mostre os livros. Não diga que eu sou fake news, que eu sou teoria da conspiração, não. Eu mostrei os livros. Eu mostrei os textos. Então, eu estou mostrando a história do que eu estou expondo. Eu estou mostrando as fontes. Aí você dizer que eu sou teórico da conspiração, então você não raciocina. Então você não está vendo as fontes que eu estou mostrando? Eu estou mostrando todas as minhas fontes. Aos que entenderam, deem seu like, continuem com o nosso canal. Obrigado pelo puxão de orelha, viu, meu aluno querido? Que foi, valeu. Eu fui ponderado e vou tentar ser mais ponderado no seguinte. Recomeçou a guerra, tá? Cortaram minha luz por causa desses vídeos, mas vou continuar. Está em experiência. Até o próximo.